pessoal, tudo bom? Aqui é Jack Brandão, professor aqui do Centro de Estudos Logoimagéticos Condé Flotós, e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre temas interessantes, de modo especial aqueles que falam sobre a questão da imagem. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente aterrorizante. Nós vamos falar sobre Satanás. Sim, Satanás. Nossa, me arrepio quando falo assim Satanás. Bom, ao falar em Satanás, nós pensamos logo na personificação do mal. Na realidade, Satanás significa aquele que é um opositor, aquele que é contra, aquele que busca, que é na realidade a personificação do mal. Se para a nossa cultura Deus é a personificação do bem, ou seja, é aquele que nos mostra o bem, nos mostra o caminho da bondade, Satanás e seus vários codinomes, vamos dizer demônio, diabo, Lúcifer, seria a personificação do mal. Bom, antes de continuarmos, eu quero pedir para vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, ativem o sininho de notificações. Isso é muito importante, porque senão eu vou chamar... Bom, deixa pra lá, senão se eu for falar, aí vão dizer que eu estou aqui conjurando o demônio. Não estou. E não quero fazer isso também, porque eu confio em vocês, eu sei que vocês vão fazer isso, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para a vinheta, daqui a pouco nós começamos. Roda a vinheta! Bom, vamos lá. Satanás, então, é o adversário. Então, quando nós pensamos em adversário e personificação do mal, nós temos sempre a ideia de Satã. Então, foi Satanás que foi o adversário de Deus, Lúcifer, no caso, que era um anjo. E por ser um adversário de Deus, ele é expulso do paraíso juntamente com vários de seus asseclas. Olha que palavra bonita, assecla, aqueles que seguem. Então, juntamente com os seus asseclas, Lúcifer é expulso do paraíso por inveja. A ideia é essa, a questão da adversidade e da inveja. Então, ao ser expulso do paraíso, Lúcifer, Satã, Beelzebu, o demônio, o diabo, ele acaba tendo raiva dos seres humanos e da relação entre os seres humanos e Deus. E qual a sua função? Perseguir os seres humanos para dominá-los e levá-los também à danação eterna. Olha que palavra interessante, danação. Danação é a perdição. Então cuidado, viu, mães e pais e tios, quando vocês chamam as crianças de crianças, ai como essa criança é danada, como esse menino é danado, como essa... Você sabe que as pessoas nunca param para pensar que danado é aquele que foi condenado. Olha lá, cara, a palavra tem um poder muito grande, viu? Então nós temos Satã, que por ser adversário, ele vai sempre lutar contra aquilo que é considerado o correto, a bondade, ok? Por quê? Porque ele é a personificação do mal. É muito importante nós lembrarmos isso, por quê? Porque a questão de Satã foi uma construção durante muito tempo. Para os próprios judeus,
de modo especial os judeus. Por quê? Porque toda a tradição cristã, grande parte da tradição cristã, vem do judaísmo. Então, para a tradição hebraica, para a tradição judaica, o demônio era esse opositor. Mas esse demônio ele não possuía, por exemplo, as características que nós temos no cristianismo. Então, na tradição judaica, praticamente não havia a ideia que nós temos no cristianismo, por exemplo, dessa personificação do mal numa figura única, numa figura corpórea, entre aspas, corpórea, né? Por isso que muitos exegetas judeus, são contra até hoje essa ideia dessa personificação, dessa corporificação do mal numa determinada entidade. O mal existe, o mal ele está aí, mas não necessariamente este mal pode ser corporificado, como nós acreditamos muitas vezes no Ocidente, de modo especial dentro de uma tradição cristã. Isso é interessante porque poucas vezes na própria Bíblia judaica, na Torá, de modo especial o Pentateuco, os 5 primeiros livros, se fala do demônio. Uma citação quase que explícita, que não se fala exatamente demônio, não se fala exatamente de Satanás, não se fala exatamente de diabo, é a ideia da serpente no paraíso. Então a serpente tenta a Eva para que ela comesse do fruto proibido. Depois nós vamos ter nos livros sapienciais, que são, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó ele vai falar que o demônio o diabo pede a Deus que possa tentar Jó, porque Jó era um homem muito santo. Óbvio, tudo metaforicamente falando, isso é muito importante. Lembre que a Bíblia é um livro metafórico, muito da Bíblia é metafórico. Não necessariamente existia um homem chamado Jó, e tudo aquilo é uma ideia que mostra exatamente o que é o valor da fé e o valor da perseverança em relação à fé. Então, Satanás, o diabo, pede para Deus para tentar Jó e mostrar como ele não tem fé. Que é muito fácil você ter fé quando você tem tudo. Casa, dinheiro, família bonita, etc, etc. Então, há toda uma construção metafórica. E nós temos também no livro de Zacarias. Agora, já na tradição cristã, é importante nós lembrarmos que essa ideia de opositor, dessa ideia de adversário, nós já encontramos, por exemplo, nos evangelhos. De modo especial, quando Jesus após o seu batismo, ele vai para o deserto. Lá ele é tentado. Então são as principais tentações do homem. A questão de modo especial do poder. A tentação do poder, a tentação do dinheiro, a tentação da carne, representada pelo alimento, pelo pão. E isso vai aparecer ao longo do tempo. Então a ideia do diabo, ela foi uma ideia que começa a ser construída de uma forma interessante, porque se no começo não havia uma clareza em relação ao que era o demônio passa a ser toda a personificação daquele mal que lutaria contra o próprio cristianismo. Então todas as divindades que eram pagãs passam quase que automaticamente na construção do próprio cristianismo a se tornarem demônios. Então todas aquelas divindades, aquelas deidades pagãs, elas passam a ser classificadas, ser consideradas demônios. Ok? Mais para frente, nós entendemos, as pessoas, ao entender de modo especial, já no Renascimento, a importância dessas deidades para a construção de toda uma cultura, começam a transformar aquilo que era em demônio em mitologia. Então a ideia do mito passa a ser muito explorada
Isso já no século XVI. Por quê? Como dizia Boccaccio, portanto, na sua obra Genealogia Deorum, ou seja, o nascimento dos deuses, já no Renascimento, no humanismo Renascimento, ele fala o seguinte: a igreja cristã já dominou todo o cenário. Então, naquele momento, não havia mais necessidade de temer os deuses pagãos. Pelo contrário, os deuses pagãos começam a ser estudados, de modo especial a sua genealogia, a sua origem, mesmo mitológica, e passam também a ser empregados na arte. Por isso que no Renascimento nós vamos ter várias obras que representam estes deuses e essas deusas pagãos. É óbvio que naquele momento já não havia tanto a necessidade de demonizar esses deuses, ok? Mas já no início do cristianismo isso foi um fato. Como nós tínhamos dentro desse aspecto uma reaproximação com aquilo que era considerado há séculos atrás o demônio, o diabo, os demônios, Satanás, representado nessas figuras das deidades pagãs, o que acontece? Com o advento da modernidade, ou do modernismo, lá pelo século XV, começa, naquele período, uma nova busca por elementos que pudessem personificar o mal. Então, nós temos de lembrar que, mais uma vez, a imprensa de Gutenberg, ou seja, Gutenberg com a prensa móvel, favoreceu muito a essa propagação demoníaca pelo mundo europeu, inclusive pelo mundo latino-americano. A partir desse momento, começa uma construção daquilo que nós chamamos de demônio, essa construção imagética de modo especial. Se no início representava-se o demônio por meio das deidades, alguns aspectos dessas deidades passam a ser incorporados nesse novo renascimento do próprio demônio, como um ser extremamente maligno e extremamente pernicioso que busca só a danação e a total aniquilação dos homens. Um poeta em especial foi muito importante nessa construção imagética, tanto logótica, ou seja, do texto escrito, quanto imagética, que foi Dante Alighieri. Dante Alighieri, ele cria aquilo que nós chamamos hoje de imagens infernais. Quando Dante descreve o inferno na sua Divina Comédia, ele cria, na realidade, todo um aparato imagético para que os artistas pudessem representar o demônio de uma forma imagética. Isso é muito interessante. E essas representações passam para o imaginário europeu, consequentemente passa para o imaginário do Ocidente, de modo especial. Então nós temos um exemplo, a figura de Pan, que era uma deidade grega, com seus pés de cabra, com seus chifres, etc. Então, esses elementos pagãos passam a ser incorporados na personificação imagética daquela representação do demônio, e que serve para nós até hoje. Agora, o que nos chama a atenção principalmente, na realidade, este vídeo é um artigo que eu estou escrevendo, é uma parte de um artigo que eu estou escrevendo, é exatamente o quê? Se a partir do século XVI, de modo especial, até hoje, até meados, por exemplo, do século XX, o homem possuía um terrível pavor do demônio e de todas as consequências que essa relação homem-demônio poderia proporcionar a esta pessoa,
Nós temos infinitos casos na própria literatura que vão demonstrar isso. Nós chegamos ao século XXI tendo uma relação um pouco diferente com o demônio. Se nós pararmos para ver as imagens televisivas, por exemplo, alguns programas de televisão, o que nós estamos verificando? Uma desconstrução imagética da própria figura demoníaca. Hoje, por exemplo, nós temos vários programas de televisão que colocam o demônio como herói. Um exemplo que nós temos hoje é o programa Lúcifer, veiculado pelo canal de streaming que é Netflix. Então, quando você assiste Lúcifer, você fica a favor de Lúcifer, porque Lúcifer, no programa, ele não mente. Ele é um homem bonito, como uma representação que já vem de muito tempo, ou seja, o demônio se põe de bonito, e quando ele mostra a verdadeira face dele é horrenda, mas não importa, mas ele não mente, ele se mostra bonito, ele está do lado do bem, ou seja, ele está do lado da pessoa, da mocinha do programa. Da mesma forma, nós tínhamos o Supernatural, que é um outro programa de televisão, que também nos mostra, muitas vezes, o demônio não como um ser rude demais, não como um ser pernicioso e malvado, não. Ele sempre tem um lado debochado, um lado bom também. Porque nós temos a própria figura de Lúcifer, mas nós tínhamos o próprio Satã, que acaba sentindo saudade de seus amigos na Terra. Então, há uma total desconstrução. Se por um lado, vamos pensar aqui friamente, isso é importante para que nós possamos quebrar, romper determinados paradigmas que nos prendiam, porque a grande figura do demônio, muitas vezes, ela serve para algumas pessoas, para alguns grupos, dominar uma grande maioria que não consegue se libertar dessas amarras. Por outro lado, ao minimizar a figura do demônio, ao minimizar a figura de Satã, ao minimizar a figura do diabo, nós acabamos de uma forma indireta minimizando as consequências do mal. Por quê? Porque o demônio é a personificação do mal. Então nós estamos vivendo um mundo às avessas. O mal passa a ser bom, o mal passa a ser bem, o bem passa a ser mal. Então é algo muito perigoso muitas vezes. Sem contar que toda essa ideia está demasiadamente arraigada do nossa psique coletiva. Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É o que nós vivemos hoje. Passamos por uma grande epidemia, estamos vivendo essa epidemia e as pessoas não estão se importando umas com as outras, porque houve uma total banalização. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez eu peço, inscreva-se no canal, que para nós é muito importante. Deem o like e também ativem as notificações para que cada momento que nós lançarmos os nossos vídeos, vocês recebam a notificação e já possam assistir e passar para os seus amigos também. Além disso, nós temos também as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sigam. Nós colocamos várias informações, várias imagens que fazem parte do nosso trabalho aqui. Tá bom? Eu espero que mais uma vez tenham gostado. Tá joia? Vejam as imagens e prestem bem atenção nisso. E cuidado com o demônio. Se ele existe ou não existe, não me interessa. O que existe é o mal. E o mal tem que ser combatido. Tchau, pessoal!